A gente costuma achar que entende de onde vem o lucro, não é? Quem produz algo, vende e fica com a diferença. Simples. Mas, e se essa lógica não explicar mais o mundo em que a gente vive? Com base na obra A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dalbor, vamos investigar uma ideia que pode virar essa noção de cabeça para baixo. Bom, para começar, vamos direto ao ponto central. A gente precisa entender como o próprio conceito de lucro parece ter mudado de lugar. A visão clássica, aquela que a gente aprende, é que o lucro é a recompensa pela produção, pelo trabalho. Mas a análise que vamos ver aqui sugere outra coisa, que o dinheiro de verdade não está mais com quem faz, mas sim com quem controla o acesso ao que é feito. O lucro não é gerado, ele é apropriado. Para essa ideia ficar menos abstrata, nada como um exemplo prático. Vamos seguir o rastro de um produto que faz parte do dia a dia de muita gente, o café. Olha só esse número, 14 centavos de dólar. É isso, é esse o valor pago a um agricultor lá em Uganda pelos grãos que vão dar origem a várias xícaras de café. Agora, esses mesmos grãos, depois de viajarem o mundo, serem torrados, moídos e preparados, chegam a valer o equivalente a 42 dólares numa cafeteria no Reino Unido. 42. Pois é, a conta é essa, um aumento de 300 vezes. A pergunta que fica é, como isso acontece? Será que todo esse valor foi realmente adicionado ao longo do processo? Ou será que ele foi, na verdade, capturado por alguém no meio do caminho? E esse gráfico aqui ajuda a contar essa história. A parte que fica com o produtor, lá no começo, é mínima, quase invisível. Os grandes saltos de preço acontecem bem depois, nas mãos de quem processa, distribui e, principalmente, de quem vende o produto final. Ok, então se quem produz não está levando essa bolada toda, quem está? A resposta está num tipo bem específico de ator econômico, os intermediários. O foco da análise de Dalbor é exatamente nesses atravessadores. A grande sacada deles não é criar um produto melhor, mas sim controlar a passagem do produto. Eles basicamente instalam um pedágio no meio do ciclo produtivo. Essa imagem de uma ampulheta é perfeita para visualizar o problema. Pensa assim, na parte de baixo, milhões de produtores espalhados. Na parte de cima, milhões de consumidores. E no meio, um gargalo, um caminho estreito onde pouquíssimos jogadores controlam todo o fluxo. É ali que o poder se concentra. E quando a gente fala desses jogadores, não estamos falando de empresas pequenas. É um clube bem fechado de corporações gigantescas, muitas vezes discretas, mas com um poder imenso. Dá uma olhada nesses nomes e nos números. Vitol, Glencore, Cargill. Juntas, elas controlam mais da metade das commodities do mundo. E um detalhe curioso, muitas têm sede em paraísos fiscais, operando com regras bem frouxas, longe dos olhos do grande público. E aqui está o pulo do gato, como diz essa citação. A maioria das empresas toma o preço, ou seja, aceita o valor que o mercado define. Mas essas gigantes, não. Elas formam o preço. Elas têm o poder de ditar as regras do jogo para todo o resto. Isso muda tudo. Com esse poder de definir as regras, o sistema se transforma. Deixa de ser sobre produzir mais ou melhor e passa a ser sobre ter o controle. É o que o autor chama de economia do pedágio, onde a grana é feita simplesmente por controlar os canais por onde tudo passa. Olhando esse gráfico, a gente vê a loucura que isso gera. A produção e o consumo no mundo não mudaram tanto assim nesse período. Então, por que os preços subiram e desceram feito uma montanha russa? A resposta é especulação. Quem tem poder para estocar e controlar a oferta ganha rios de dinheiro com essa instabilidade. E só para ter uma ideia da dimensão disso, o volume de dinheiro que gira no mercado especulativo com os derivativos é absurdamente maior do que o comércio dos produtos físicos. Em 2012, esse mercado movimentou o equivalente a 9 vezes a economia do planeta inteiro. É como se existisse um cassino gigante operando em cima da economia real. No fim das contas, o resultado é um sistema de concentração extrema. Apenas 147 grupos financeiros chegam a controlar 40% de todo o universo corporativo global. É um nível de concentração de poder e riqueza que gera uma desigualdade gigantesca. Então, para a gente amarrar tudo, o lucro está mudando de mãos, saindo de quem produz e indo para intermediários superpoderosos. Um grupinho pequeno de corporações virou formadora de preços, controlando o fluxo de coisas essenciais. Isso criou uma economia de pedágio, que se baseia mais em controle do que em produção. E, por fim, a especulação virou a regra do jogo, criando uma instabilidade que só beneficia esses grandes jogadores. Isso tudo nos leva de volta à pergunta inicial. Se não é a livre concorrência, a famosa mão invisível do mercado,
Quem é que define os preços que a gente paga todo dia? Esta análise sugere que a resposta está nas mãos de poucos, com mãos bem visíveis, operando no sistema que eles mesmos ajudaram a moldar.